Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ronaldo de novo e hoje nós vamos para o nosso quinto dia do desafio Infrabim. Hoje, como eu tinha contado para vocês, o nosso tema vai ser Corridors, que nada mais é que a gente fazer a união de todos aqueles elementos que a gente modelou nas outras aulas. Então hoje a gente vai fazer esse corredor e o que é o corredor? Ele é uma reprodução longitudinal do seu assembly. Então você vai utilizar o alinhamento, né? Vai falar que a gente quer que reproduza a nossa seção tipo ao longo daquele alinhamento, né? Ele também pergunta para a gente em qual superfície ele deve estar apoiado, né? Em qual vai ser a superfície, o terreno base que aquele corredor vai ser instalado, né? E vamos lá para mais essa aula. Espero que vocês gostem. Bom, sem mais delongas, vamos partir para o nosso corridor, né? Como que a gente faz? Aqui em cima, no nosso menu aqui, né? A gente tem a opção do corridor. Então, vem em corridor. Aí ele tem essas duas opções, corridor ou rehab corridor. A gente vai escolher o corridor, é a primeira vez que a gente vai estar modelando, então vamos escolher o corridor. Nome eu vou escolher aqui, corredor Infrabim. Da mesma maneira que os anteriores, a descrição não é necessária, porque isso não é um elemento obrigatório, não aparece em nenhum ponto relevante, a menos que você queira distinguir o corredor de alguns outros elementos que você tem aqui. O estilo eu vou manter o básico mesmo. Aqui ele informa para a gente que o C-Road Core vai ser o layer que ele vai ser inserido, né? Aí ele pergunta qual vai ser o tipo de baseline? Vai ser por feature line ou por alignment and profile? A gente vai selecionar o alinhamento e o perfil, porque a gente criou um alinhamento, criou o perfil do nosso terreno e o nosso grade também. Então a gente vai selecionar esses elementos para representar o nosso corredor. Então eu vou selecionar alinhamento e perfil. Aí ele pergunta qual alinhamento e qual perfil. O alinhamento é o único que a gente tem, que é o alinhamento infrabim. E o perfil, eu seleciono qual? Superfície por pontos ou o grade infrabim? Aí é uma questão do conceito. Como a gente vai fazer o corredor, que nada mais é que a representação em três dimensões, né, da nossa seção transversal ao longo do trecho, a gente tem que considerar o grade, porque ele vai representar o nosso traçado geométrico. O alinhamento, a superfície, ela representa o terreno. Mas como a gente já está tratando do corredor, a gente tem que escolher um perfil que represente o nosso traçado geométrico. Então eu vou escolher esse daqui que é o Grade Infrabim. Aí ele pergunta qual que é o Assembly? A seção tipo Infrabim. Aí ele pergunta, você quer desenhar o seu corredor sem uma superfície conectada ou você quer que ele seja inserido em uma superfície? Eu quero que ele seja inserido em uma superfície. Qual superfície? Superfície por pontos, que é aquela que a gente criou aqui. Aí ele fala set baseline and ratio parameters. Sim, você quer que ele tenha ali as bases do corredor e que as regiões tenham parâmetros e dou um OK. Aí ele vai abrir para a gente essa janelinha aqui, que é a configuração do seu corredor. Nesse caso, só vai ter uma região, porque a gente selecionou uma seção tipo ao longo de todo o corredor. Dá para separar e criar outras seções ao longo do corredor? Claro que dá. Dá trabalho, se você precisar fazer essas várias seleções, né, se você tiver que fazer várias seções diferentes, que é o caso quando você tem um corredor muito longo, por exemplo, de um trecho urbano, onde tem várias entradas, várias embocaduras de ruas, vários cruzamentos, você tem que ir alternando as seções para adequar o seu traçado. Aqui nesse caso ele dá as informações, qual que é o alinhamento horizontal, qual que é o alinhamento vertical, quais são os assemblies, a estaca que começa, a estaca que termina, e aí você tem as informações do corredor. Aqui nesse caso está tudo correto, ele deixa aqui essa observação aqui porque o corredor ainda não está atualizado, porque ele ainda não foi criado também, então eu dou um OK.
Aí ele aparece essa caixinha de informação. Ele falou que a definição do corredor foi alterada. Você quer fazer o quê? Você quer falar que o corredor está desatualizado ou que você quer reconstruir o corredor? Eu vou reconstruir o corredor. Então, rebuild. E aqui, ó, como vocês podem ver, aqui está o nosso corredor, bem onde estava o nosso alinhamento. E aí, pessoal, gostaram? Essa daqui é uma ferramenta muito importante, né, referente ao BIM, né, utilizando o Civil 3D para fazer o BIM. Porque a partir de elementos que você fez separadamente, você conseguiu conectar todos eles em apenas uma ferramenta, que é o corredor. Então, assim, você fez o seu perfil, você fez o seu grade, mas se você alterar o seu alinhamento, aqui o traçado, ele altera no grade, ele altera também o perfil, né, da superfície que vai estar seu traçado e ele também altera o corredor. Então isso é importante, porque todos esses elementos que a gente criou estão armazenados aqui no nosso banco de dados, na Toolspace, que é fundamental para um bom trabalho, né, para uma boa execução do BIM no Civil 3D, e a importância de ter todos esses elementos conectados. É a grande diferença dessa ferramenta para o AutoCAD. Embora tenham interfaces similares, aqui a gente começa a ver bastante diferença entre eles. Fora que, exceto algumas poucas vezes, a gente quase não usa os comandos no AutoCAD. A maioria dos elementos que a gente modela aqui no Civil 3D são feitos aqui pelos menus. Então aí mais uma diferença em relação ao AutoCAD. Tá, mas e se eu quiser alterar a seção tipo em um trecho? Então eu vou selecionar o corredor, aí ele me dá algumas opções, né? Como que eu faço isso? Tem essa opção aqui, ó, Split Region. Então eu venho aqui, clico nela, aí ele fala, selecione uma região para você desmembrar o seu corredor. Então eu vou clicar aqui. Aí, ó, estão vendo aqui, ó, que ele vai acompanhando ao longo do trecho essa linha vermelha? Deixa eu tirar o Object Snap que fica melhor. Aqui, ó, essa linha vermelha ao longo do trecho, ele fala onde que você quer desmembrar o seu corredor. Vou selecionar um ponto aqui, qualquer. Aí ele altera. Agora, nosso corredor tem duas regiões. Essa daqui é uma e essa daqui é outra região. E aí, como que eu faço para alterar a seção tipo em uma região apenas? Bom, vamos lá. Eu seleciono, então, deixa eu dar um ESC aqui. Eu seleciono o corredor, aí eu clico aqui ó, em Modify Region, aqui no meu menu. Modify Region. Aí eu venho aqui, ó, Region Properties. Ele vai abrir as propriedades dessa região que eu selecionar. Vou selecionar essa aqui, como um exemplo, e ele vai abrir para a gente essa caixa de diálogo aqui. Aí ele fala o nome do corredor, a linha base, que é o alinhamento, onde que começa, em que estaca começa essa região, em que estaca termina. O nome da região, aqui se você quiser alterar esse nome de região aqui para adequar, para ficar mais fácil de identificar depois, legal. Aí ele fala aqui, ó, o assembly. Qual que é o assembly? Aí aqui nesse caso a gente tem o nome da região ali em cima como está falando e o assembly. Nesse caso, se eu quisesse alterar, era só vir aqui e mudar o assembly. Aí a frequência, né? A frequência é de enquanto em quanto você quer que incremente a sua seção tipo, né? Aqui está de 20 em 20 metros. Vamos fazer uma alteração? Colocar aqui, colocar 10 metros. Aqui ele fala, ao longo, você consegue modificar, na verdade, não é simplesmente 20 metros. Você consegue mudar a frequência em tangentes, a frequência em incrementos de curva e a frequência ao longo de curvas verticais. Vou colocar 10 metros ao longo de tangentes e no incremento de curvas.
Só para vocês verem a diferença, beleza? Aí eu dou um OK. Aí ele já altera aqui a frequência para 10, dou um OK. Como vocês podem ver agora, aqui nessa região, ó, essas linhas transversais, aqui no meu desenho, elas são as inserções de seção tipo. Essa linha rosa aqui, essa aqui, essa aqui. Como vocês podem ver, aqui nessa primeira região onde eu não alterei, que estava 20 metros, o incremento, elas estão mais espaçadas. Agora aqui na região onde eu coloquei de 10 em 10 metros, elas aparecem muito mais frequentemente. Isso é bom para quando você estiver fazendo um traçado que tem bastante curvas, né? Bastante espirais, porque ao longo das curvas eles conseguem fazer com que o seu traçado fique muito mais próximo de uma curva real. Porque tem aqueles problemas de modelagem, problemas de desenho, que o seu traçado vai aparecer como se fosse elementos retos, retilíneos, né? Não como curvos. E quanto maior a frequência nesses casos, melhor vai ser a definição do seu modelo na curva. Então, tá aí, essa é uma grande ferramenta também para você ir alterando o seu corredor. Acho que aqui de longe dá para ver melhor essa discrepância de como eu posso falar, de incrementos, né? Aqui, ó, tá bem mais espaçado do que na parte de cima ali. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje referente ao corredor. Tem outros elementos, se você quiser, por exemplo, mudar a largura do seu corredor ao longo do trecho. Também é possível, é algo bem trabalhoso. E em outra oportunidade eu vou mostrar essa ferramenta para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Na próxima aula, na aula 6 aqui do nosso desafio InfraBIM, nós vamos ver como funcionam as redes de drenagem aqui no Civil 3D. Então, eu conto com vocês para a próxima aula também. Se você ainda não se inscreveu na nossa página lá no Instagram, se inscrevam para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Se inscreve também aqui no nosso canal do YouTube para vocês receberem alerta das nossas novas publicações, para vocês verem os nossos vídeos sempre quando a gente inserir alguma novidade. E eu aguardo vocês amanhã para a próxima aula aqui do nosso desafio. Valeu, galera! Até amanhã!